Vou dar uma passada aqui de revisão nos outros candles que eu falei, que eu não tinha gravado. Não. O candle Marabuzu, ele é um candle de força que demonstra ali, se for um candle positivo, demonstra total força compradora dominante daquela situação. Então, ele geralmente, o Marabuzu, você vai achar ele rompendo regiões. Eu tenho consolidação aqui, ó. Eu tenho uma consolidação aqui, ó. O mercado está consolidado aqui, não anda, tá para cima e para baixo. Do nada vem uma porrada num candle só e faz isso. A gente costuma identificar esses padrões assim como o Marabuzu, entendeu? Tanto rompe para baixo quanto rompe para cima. É um candle muito forte, é um candle de força. Como que se opera dentro desse candle? Geralmente a gente não opera dentro desse candle, mas ele pode nos passar uma tranquilidade durante uma operação. Um exemplo, eu estou comprado no 100.100. Aí o mercado estourou ao meu favor. Ele foi 100.150, 100.200, 100.300, 100.400 e não para. E me larga o Marabuzu de 400 pontos. É onde eu posso segurar mais minha operação para um alvo muito mais longo, porque esse padrão me passou esse conforto. Que a probabilidade do preço voltar é mínima, devido a essa força compradora, se eu tivesse comprado. Vendido, mesma coisa. Estou vendido no 100 mil. Agora estou no 99.900, 99.800, 99.700. Não para de cair. Vem caindo e me larga um marabuzu desse de força para baixo. Posso ficar tranquilo, pegar um alvo mais longo, porque a probabilidade do preço voltar com os compradores é mínima, devido a esse padrão de força. É um padrão que mostra o candle cheio. E ele tem que se encaixar aqui. Um marabuzu, você não vai achar um marabuzu com 200 pontos. Você geralmente vai encontrar marabuzu acima de 350 pontos, que chega a bater até 1.000 pontos em um gráfico de 5 minutos. Vou tentar identificar aqui o marabuzu. Ó. A gente tem um aqui, ó. 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 260 pontos, está fraco, ó. Aqui, ó. 435 pontos. 400 pontos, ó. 363 pontos, mais um de 300 pontos. Ele é um candle que, para você operar como um candle de entrada, o stop pode ficar um pouco caro, que eu ensino também no meu treinamento. Eu ensino ele a como posicionar um stop financeiro, como posicionar um stop técnico, como posicionar um stop de segurança, porque para você não ir lá, o índice violinar, você pegar o seu stop e depois ir lá na projeção que você queria, é o que realmente acontece com muita gente. Aqui, ó, esse marabuzu aqui também, ó, 420 pontos. Aqui eu não considero muito não, que ele começou a perder força aqui, ó. Ele tem 500 pontos, mas o fechamento dele foi aqui, ó, dando 300, ó. Então ele teve esse recuo aqui, entendeu? Teve essa retração forte. Vou abordar agora o engolfo. É um candle muito legal de trabalhar. Gosto muito de trabalhar o engolfo também. Aqui a gente tem o engolfo. Vou dar mais uma passada para dar uma revisada, porque eu não tinha conseguido gravar. Eu vou passar voltando o martelo, beleza? Para quem ficou com dúvida, dá mais uma revisadinha rápida aí. Vou colocar aqui, ó, engolfo. Beleza. O que se consiste no engolfo? Como
identificar o engolfo. Todo mundo acha que o engolfo é apenas um candle de força, que a gente tem um candle verde e tem um candle de força forte perto do vermelho. Não é bem assim, não. Não é bem o que todos falam. O engolfo se caracteriza em que se eu tive um candle de força verde, um candle positivo de 300 pontos, o engolfo ele tende a fazer o quê? Engolfar o candle anterior. Ele tem que ter pelo menos 305 pontos de frente no candle anterior, ou seja, ele tem que comportar todo o candle anterior, senão ele não se caracteriza em engolfo. Reparem para você ver que, ó, esse aqui é um engolfo de alta. Aqui, ó, aqui é um engolfo de alta. O preço veio caindo e engolfou o candle. A máxima e a mínima, abertura e fechamento, está dominando o candle anterior. Mas qual que é o importante aqui? Abertura e fechamento. A abertura, que foi aqui embaixo, ó, pode estar paralelo na mesma linha ou pode ter um mini gap de baixa. E o importante é olhar o fechamento. Se o fechamento tiver 5 pontos na parte superior do candle anterior, é um engolfo. Ou tiver 10, 30, 50, 100 pontos, não interessa. O importante é que ele engolfe o candle anterior. Assim, o engolfo de baixa, que é o preço está subindo. Aí você tem aqui, ó, um gapzinho de alta. A abertura do candle vermelho está engolfando o candle de trás, fechamento do candle vermelho está engolfando o candle de trás, mostrando um padrão de reversão, padrão fortíssimo de reversão de movimento. Vou mostrar ele aqui em gráfico que vocês vão entender melhor. Quando você vê um engolfo de baixa, é uma força muito maior, compradora, vendedora, que vem a reverter o movimento dos compradores. Assim, quando você vê um engolfo de alta, uma força muito maior do que a vendedora que vem dominar os vendedores, jogando o preço para cima. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O importante para nós é analisar o corpo do candle. O corpo. Muita gente não olha detalhes antes de se tomar uma operação, tomar uma decisão. Aqui, quando você para o mouse em cima do candle, ele te dá todas as dados, ele te dá todas as características do candle. Onde ele abriu, onde ele fechou, onde foi a máxima, onde foi a mínima, quanto tempo o candle durou, quantos pontos ele atingiu. Então a gente tem o que, ó? Repare para você ver que a gente já tem um engolfo aqui, ó. Mínima, abertura, fechamento, conseguiu engolfar o corpo do candle anterior. É o principal, corpo a corpo. Então vamos analisar se ele realmente engolfou aqui, ó. Vamos olhar o fechamento do vermelho. O fechamento do vermelho foi no 121.200. Se o verde já abriu no 121.200, para mim já é engolfo, ó. Vamos analisar. Aqui, ó, abertura. Aqui, ó, primeiro tópicozinho, abertura 121.200. Ou seja, esse candle fechou no 121.200 e esse já abriu no 121.200. Então, ele já começou a engolfar da mesma linha e finalizou acima do corpo do candle anterior. Corpo é aqui, ó. Ó, ele engolfou. Então, veio caindo aqui o preço, engolfou o candle anterior, abriu, distorceu, foi embora. Reverteu o movimento. Mas tem engolfo que você consegue ver com mais nitidez. Aquele engolfo nítido, que você vê que o negócio engolfou aqui, ó, igual aqui, ó. Acho que aqui dá para analisar melhor. Ó, aqui já dá para analisar um pouco melhor. Vou pegar até uma linha e colocar aqui, ó. Ó. Olha que legal, aqui você já consegue analisar melhor. Olha o corpo desse candle aqui, ó. O preço estava subindo. Isso aqui não é o desenho, não. Isso aí já é a tela do mercado, galera, ó. Engolfou o corpo do candle, distorceu o candle, puxou. Entendeu? São pequenos detalhes que a galera deixa passar em branco antes de tomar uma decisão. Vamos parar a mão aqui nesse spinning top aí. Abertura, vamos olhar só o fechamento dele, ó. Fechamento 430, 122, 430. Vamos olhar a abertura aqui, ó. 122, 435. Ele teve um gap de 5 pontos além disso. Então ele já mostra ser um engolfo muito mais forte. Engolfou e
puxou. Olha lá, 330 pontos. Beleza, rapaziada? Vou passar um pouquinho o pano aqui no martelo para deixar gravado bonitinho para vocês. Aí eu dou sequência aí, depois do martelo da estrela, vou explicar o Kendo de novo. Martelo estrela, eu já dou sequência no spinning top e no doji. Então, beleza, então. Vocês estão entendendo direitinho aí? Estão conseguindo esclarecer aí a forma que eu estou explicando? Estão ficando com dúvida? Estou falando muito rápido? Pode digitar aí, qualquer coisa aí eu já dou uma freada. Então, beleza, vamos passar uma página aqui rapidinho, só para a gente se caracterizar. Candle positivo, candle que fecha mais força compradora do que vendedora. Candle negativo, candle que fecha mais força vendedora do que compradora. A gente identifica aqui, ó, na mínima, lá na pontinha da sombra, mínima do candle, lá na ponta superior, máxima do candle. Ele tem também a abertura do candle e o fechamento dele. Todo candle positivo abre embaixo, fecha em cima. Candle negativo fecha em cima, abre em cima, fecha embaixo. Então, todo candle, ele abre onde o outro fecha. Esse candle aqui, ó, fechou em cima, automaticamente o vermelho vai abrir em cima. Se o candle positivo fechou em cima, o vermelho vai abrir em cima. Mínima e a máxima. Passar agora aqui um refil no martelo e na estrela. Padrão forte de reversão de movimento. Estrela cadente e martelo. A regra vale para os dois. O martelo, ele tem que ter a sombra inferior 2 vezes maior do que o corpo, pelo menos. Se ele não tiver pelo menos 2 vezes a sombra inferior maior do que o corpo dele, ele não é um martelo. Ele pode até parecer um martelo, mas ele não é um martelo digno de reversão de um movimento. Entendeu? A estrela cadente é a mesma coisa. Se a sombra superior dela não for 2 vezes maior do que o corpo dela, ela não é considerada uma estrela cadente. Aquela mínimazinha da estrela cadente, se ela exceder demais para baixo, ela descaracteriza a estrela. Não pode ser do tamanho do corpo, a mínima. Assim, a máxima do martelo não pode ser do tamanho do corpo. Se for do tamanho do corpo maior do que o corpo, descaracteriza o padrão martelo. Beleza? Só passando uma página no martelo na estrela, porque eu não consegui gravar. Agora vamos dar início aí. Agora no spinning top, é um padrão bem complicado de entender, é um padrão que confunde muita gente e é um padrão muito bom, tanto para continuar o movimento, tanto para reverter o movimento. Ele serve para os dois. Padrão de continuação de movimento e padrão de reversão de movimento. Spinning top. Gosto muito desse padrão também, apesar dele ser um pouquinho complicado de operar. O spinning top, ele é composto pela sombra inferior e a sombra superior, cujo as duas sombras têm que ter o mesmo tamanho. Não tem como você ficar medindo o negócio na régua, na hora que está ali para operar, não. No olho mesmo você consegue identificar. O que não seria um spinning top? Um padrãozinho assim, ó.
Olha essa sombra superior, olha a sombra inferior. Não é um spinning top, entendeu? Então, dá para diferenciar um spinning top bonito quando ele está bem centralizado, o corpo dele aqui na parte central, e a sombra superior em um tamanho que corresponde à sombra inferior, entendeu? O spinning top, ele é uma base de continuação de movimento e uma base de reversão. Ele é mais para continuar do que para reverter, mas o spinning top, tem muitas pessoas que gostam dele como reversor. Mas eu acho que um padrão martelo estrela é um padrão mais forte para reverter movimento, porque fica nítido ali. O ponto de recuo é o tamanho daquela sombra que teve ali, que não conseguiu romper aquela região. O spinning top eu gosto dele para continuar o movimento, entendeu? Vou estar mostrando o spinning top aqui, em gráfico agora. Aqui, ó. Tem vários spinning tops aqui, ó. Que a gente já achou um spinning top, ó. Aqui tem outro. Esse aqui continuou o movimento. Por que ele continuou o movimento? Aqui, ó, eu não vou conseguir explicar aqui. No meu treinamento eu falo direitinho como identificar um de continuação, como identificar um de reversão. Repare que ele fechou dentro da minha linha aqui, ó, bonitinho. Então, aqui não era uma região, falo também sobre regiões lá. Aqui, ó, esse spinning top não daria uma boa compra, ele daria uma venda com stop muito bem posicionado para continuar esse movimento. Entendeu? Aqui, ó, spinning top, ó. Spinning top. Aqui a gente tem mais um aqui também, quer ver? Aqui, ó, não importa também o tamanho do corpo. Se as duas sombras se correspondem, ó, spinning top, pode ter 20 pontos de sombra, não interessa. Sendo que cujas duas sombras estejam o mesmo tamanho ou parecidos ali com a tolerância de 10 pontinhos, estourando 15 pontinhos de diferença uma para outra, aqui, ó. Dois spinning topzão, ó. Não é à toa que é um duplo spinning. Um conjunto legal de reversão de movimento. Falo também sobre eles no meu treinamento aqui, ó. Spinning top. Spinning top. Vocês devem estar me perguntando, e esse carinha branco aqui? Eu vou explicar sobre ele agora. Ele não é um spinning top, não, tá? Ele é nítidozinho, ele é certinho aqui pra você ver. Parece um spinningzinho, eu vou explicar sobre ele agora. Mais um spinning top aqui, cadê? Ó, esse carinha não é spinning top. Ó, esse aqui é. Esse aqui é. Esse aqui não é um spinning top, não é um spinning top. Vou mostrar aqui. Ó. Esse aqui não é, uma estrelinha. Aqui, ó, esse cara aqui é. Esse cara aqui também é. Esse carinha aqui também é. Estão entendendo aí? Estão tranquilo? Partir agora para o próximo padrão e o último padrão, o doji. Doji, todo mundo gosta de confundir o doji com o spinning top e todo mundo acaba se ferrando nas operações por causa disso. Doji é doji, spinning top é spinning top. Vou mostrar aqui, ó. O doji é um candle neutro, totalmente um candle neutro, um candle de indecisão de preço, um candle que não decidiu para onde vai. Então você vai analisar que vai ter dias que você vai ver isso aqui no gráfico. Ó. Caramba, cara, eu tenho um dojizinho aqui. Não é doji. Se você contar aqui, ó, abertura, fechamento, aqui dentro tem 10, 5 pontinhos. Dentro aqui tem 10, 5 pontinhos. Correto? O doji real, o doji, ele fecha e abre no mesmo ponto. Igual aqui, ó. Esse doji abriu aqui, ele riscou 200 pontos para baixo, 150 pontos para cima, voltou e fechou no mesmo lugar. Ou seja, ele abriu no 100.100, riscou 100.150 para cima, 99.980 pontos para baixo, ou seja, ele andou 200 e poucos pontos para baixo, 150 pontos para cima e acabou que ele fechou no mesmo lugar. Ou seja, eu tenho um candle totalmente indeciso. O que eu faço com esse candle? Esse candle, para uma tomada de decisão, você não faz nada. Mas para se posicionar, posicionar um stop, posicionar um alvo, você tem que analisar esse candle, porque ele pode ser o seu karma durante uma operação. Porque apesar dele ter essas informações, isso aqui vira uma zona neutra. Vou escrever o nome dele aqui.
isso vira uma zona neutra. Cara, e esse cara, por carregar essa zona neutra de indecisão, totalmente indeciso, ele pode atrapalhar a sua operação, porque o fundo dele torna-se um suporte muito forte e o topo dele torna-se uma resistência muito forte, cara. Então, se você tem uma operação que seu alvo está dando no 120.400 e lá tem um doji no 120.380, é perigoso ele bater no 120.380 e voltar tudo. Entendeu? Se estiver muito bem localizado esse doji. Porque esse carinha aí pode atrapalhar uma operação, como pode favorecer uma operação. Se você está em uma operação, se seu stop está posicionado no 120.100, posiciona atrás do doji que está dando ali no 120.000 redondo, que ele pode vir, o preço vir, entrar para dentro dele, segurar no suporte dele, voltar e pagar sua operação e não te stopar. Ele é um candle que não dá para tomar decisão através dele. É melhor ficar de fora se ele aparecer, apesar de eu desenvolver alguns scalps que dá para fazer dentro dele, algumas operações rápidas. Dentro dele dá para fazer algumas operações rápidas. E não é só esse doji que existe. Existe esse tipo de doji. Eu não consigo entrar em detalhes com todos, senão a aula vai ficar extensa. No meu treinamento está todos completo. Tem esse doji, esse doji, esse doji, esse doji e o doji padrão que eu mostrei aqui, ó. Então tem 5 tipos de doji. Eu estou abordando o principal, mas cada um aqui tem o seu porquê. Beleza? Agora vamos mostrar o doji, que é o mais difícil de se identificar aí no gráfico. Aí, ó. Aqui a gente já acha um. A gente acha ele geralmente em regiões de consolidações. Aqui, ó. Aqui tem mais um, tem dois, na verdade, ó. Vamos achar uma zona consolidada aqui. Região consolidada. Aqui, ó, região bem consolidada, bem agarrado o preço, ó. Explico também sobre consolidação, vai ser falado na próxima aula. Aqui, ó, aqui a gente acha um doji, ó, região de indecisão de preço. Olha aqui, ó, o que eu falei sobre aquele doji com abertura e fechamento na parte superior, parecendo a letra T. Aí, ó, ele tem o porquê, ele fechou assim, entendeu? Ele tem um contexto por trás dele ter fechado assim. Vamos ver se a gente acha outra aqui. Aqui, ó, aquele doji que fechou com um cortezinho mais na parte inferior, no meio, o T, entendeu? Cada doji tem o seu porquê, mas o doji em si ele é uma indecisão de preço que não define força compradora ou força vendedora para estar ali formando o candle, beleza? Galera, sobre padrões de candles, abordei os principais padrões de candles, são inúmeros padrões de candles, mas eu quis trazer aqui os principais padrões que já dá para operar, dá para extrair dinheiro do mercado financeiro, tomando uma decisão através deles. Eu vou dar uma pausa aqui de uns 5, 10 minutinhos, beleza? Só um minutinho.